Pai, está escrito que o justo viverá pela fé. E o Senhor colocou na boca do apóstolo que acrescentasse que se ele recuar, o Senhor não tem prazer nele. De tal maneira que eu e qualquer um de nós que professamos crer em Ti, temos a nossa fé como um depósito diante de Ti, o que deve naturalmente resultar na nossa superação e de qualquer um dos desafios que estão à nossa frente. E lembrar que nós fomos escolhidos a dedo para um grande propósito. O Senhor não chama ninguém para propósito qualquer. Ser livre, Pai, não é apenas quebrar as próprias correntes que nos mantêm, mas ter uma vida e administrá-la de maneira que respeite e aumente a condição de ser livre de qualquer um que cruzar o nosso caminho. Desta forma, somos livres de verdade. Por favor, nos ajude hoje, nessa madrugada, a compreender mais sobre liberdade, conduta, fé e coragem para prosseguir. Nós devemos provar tudo isso a nós mesmos, não aos outros. Em nome de Jesus. Amém. No Evangelho de Mateus, existe um capítulo que é como uma transposição de parte do Apocalipse. 24, verso 4, e alguns mais que abreviadamente compartilharei com você. Jesus respondeu dizendo aos seus interlocutores, que por acaso eram os discípulos: acautelem-se, que ninguém engane vocês. Será que isso serve para nós hoje? De um Deus preocupado em que nós não sejamos enganados? Porque muitos vão vir em meu nome, vão dizer até que são o próprio Cristo, e vão enganar a muitos de vocês. E eis que eu já vos tenho predito isto. Vocês vão ouvir sobre guerras, também sobre rumores de guerras. Vocês não precisam se assustar, porque é primordial que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Nações vão levantar-se contra nações, reinos contra reinos. Haverão fomes, haverão pestes, terremotos em muitos lugares. Mas todas estas coisas são só o princípio das dores. Ocorrerá perseguições. Alguns de vocês vão ser entregues. Vão ser atormentados. Alguns até mortos. Odiados por muitas gentes, por causa do meu nome. Isso porque a iniquidade se aumenta velozmente, como nunca vista antes. E o amor está se esfriando mais e mais.
perseveremos. É a ordem de Deus, até o fim, porque disso depende a minha e a tua salvação. Amém? Agora, veja, certamente você já ouviu falar de um famoso astrólogo francês do século XVI. Este homem, que era também chamado de médico, pois assim ele trabalhava, ele registrou 6.338 profecias. Ele nasceu na França. Nostradamus é o seu nome. Ele morreu em julho de 1566 e tornou-se um famoso profeta. Ainda que nós cristãos temos os nossos profetas e só valorizamos o que assim diz o Senhor. Mas hoje aqui, vale a pena levantar uma pauta que este homem anunciou. Segundo as suas escritas, que haveríamos de ter um novo Papa neste ano de 2023, e que haveria uma grande perseguição no meio cristão, e que a Terceira Guerra Mundial não seria simplesmente uma guerra entre países, mas uma guerra religiosa. Ok? Bom, agora, vamos ver o que há de curioso nisto. O Papa Bento XVI, Joseph Ratzinger, falece no último dia do ano, de 2022. No dia 7/1 de 23, este ano, o jornal português Nascer do Sol, que está sendo um dos patrocinadores daquela famosa Jornada Mundial da Juventude, JMJ, que costuma ocorrer no começo de agosto. Este ano está previsto para do dia 1 até o dia 6. Então, o jornal escreve em suas laudas que em março agora, 13/3, completa 10 anos do pontificado do atual Papa Francisco. E que ele, segundo a entrevista ao jornal e a um bispo emérito, cardeal de Portugal, ele manifestou que quer dar um exemplo de não se perpetuar no cargo como Papa até a sua morte, sentindo-se cansado. Alega que a Jornada Mundial da Juventude, em Lisboa, deve ser uma das suas últimas aparições no estrangeiro. Ainda que o tema tenha animado a discussão sobre o futuro do Papa Francisco, como representante da Igreja Católica Mundial, também tem contribuído para relembrar que ele disse que nunca passou pela sua cabeça resignar, ou seja, renunciar do seu mandato papal. Mas já em 18 de dezembro passado, ele surpreende o mundo católico, anunciando em entrevista a um outro jornal espanhol, o ABC, que ele se sente muito cansado. E foi também anunciado, acho que muitos sabem disso, que ele entregou em mãos de um cardeal, que é um secretário do Estado do Vaticano, chamado Tarcísio Bertoni,
uma carta de renúncia no caso de impedimento por razões clínicas. Ele ressalta o Papa João Paulo II, dentre outros papas, que já no final de sua carreira não tinham mais condições físicas de comandarem a ordem romana para a igreja no mundo. E ele se absterá disto. Agora, sendo isto um fato, há muitos dentro da própria igreja que não estão satisfeitos como a forma com que ele administrava o Vaticano. Não seria um papa de base tradicional, mas com uma outra vertente. Como muitos acontecimentos no mundo, em especial aqui em toda a América Latina, América do Sul, a alta perseguição à igreja na Nicarágua, mais de 200 ataques essa igreja tem sofrido, a igreja católica, nesse país, com expulsão de freiras do país, com sacerdotes presos em suas residências, até bispos. E não houve nenhuma postura, como também a situação debilitante da Argentina, o país que ele tem origem, como outras afrontas em outros países, Chile, Bolívia, Peru. Bom, quem será aquele que vai ocupar esta função? Vamos lembrar de algo importante que profeticamente tem que ser considerado. O Papa Francisco, ele assumiu a mesma ordem papal de Bento XVI. Então, ele dá continuidade a esta ordem papal. E se ele resigna do seu cargo através do que nós entendemos melhor como renúncia, e alguém assumir no lugar dele, nós não sabemos se vai exatamente acontecer isso, se vai dar tempo disso acontecer. Então, continua sendo a mesma ordem papal de Bento XVI. Quantas coisas envolvem profeticamente isto? É algo para se pensar em oração e entender que nós precisamos ser homens chamados cristãos, com uma dedicação maior à nossa vida espiritual, para com Deus, para com a oração, para com aquele aviso de Cristo. Vigiem o tempo todo orando, 21:36 de Lucas. Porque nós estamos vivendo o que para muitos cristãos é a última geração deste mundo. Eu creio nisso. Mas Deus quer manifestar a sua glória, a sua graça, a sua presença, que representa tudo isto. Em alguns de nós, quereria ser eu um destes, e me esforço para isto, ainda que isso talvez nem aconteça. Mas eu batalharei até o fim. Eu entendo. Quando estamos focados nos nossos objetivos, podemos parecer louco para os olhos dos preguiçosos. Hoje, a preguiça espiritual, ela toma conta de uma grande fatia da igreja. Sim, a igreja cristã no mundo. Um guerreiro sábio
Ele nunca almeja o estado de guerra, mas ele tem que estar sempre preparado para ela. Porque Jesus diz que é mister que elas acontecerão nesses últimos dias. Mas o plano de Deus é que nós venhamos a lembrar que a paz que Deus nos concede, ela é interior, não é a nossa volta. Por isso, é primordial que Ele entre pelas portinhas dos nossos corações e habite no íntimo do nosso ser. Aí você tem a paz, você tem a coragem, você tem o destemor e você vai ver o que Deus pode manifestar na tua vida diante do mundo, dos anjos e dos homens, pelo qual você foi escolhido a dedo para ser um espetáculo. Não é o que diz isto, mas é o apóstolo Paulo, 4:9 do livro de 1 Coríntios. E como eu disse outro dia, a palavra do profeta Amós ainda é imperativa e muito pontual. Prepara-te, ó Israel, põe o teu nome aqui, para te encontrar com o Senhor teu Deus. 4:12 do livro desse profeta. Pai, não há dúvidas, tudo mostra a iminência dos dias finais da história deste planeta, amaldiçoado pelo avolumar da iniquidade, da corrupção, do gênero humano. E nós imaginamos que se o Senhor demorar muito, mas quem se salvaria? Porque uma laranja podre contamina toda uma caixa. Salva-nos, Senhor Jesus. Maranata, prepara-nos para estes dias com uma coragem implacável, a mesma que teve os primeiros seguidores do Senhor. E que as bênçãos prometidas para aqueles que andam nesta luz, infalíveis, jamais venham falhar na nossa vida. Em nome do Cordeiro de Deus, Jesus de Nazaré, aleluia!